Olá pessoal, do curso de Agroecologia. Nós vamos tratar aqui hoje sobre uma disciplina, a nossa disciplina, né? Nossa disciplina é de saúde e segurança do trabalho. Para entender um pouquinho mais a importância dessa disciplina, nós vamos ver alguns conceitos básicos que envolvem aí toda a disciplina. Por exemplo, vamos começar aí com o SESMIT. O que é o SESMIT? Isso está lá na NR4, nós já conhecemos um pouquinho das normas. A NR4 ela estipula como deve ser o SESMIT dentro da empresa, como deve ser montado, como deve ser equipado o SESMIT dentro de qualquer empresa, dentro de uma empresa que tenha aí um determinado número de funcionários, de trabalhadores. O que é o SESMIT? O SESMIT é um serviço especializado de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Quem compõe o SESMIT? O que compõe o SESMIT é aquela equipe dentro da empresa que é responsável por trabalhar por garantir toda a segurança dos trabalhadores. Geralmente são engenheiros de segurança do trabalho, são técnicos de segurança do trabalho, são médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, né? Toda essa equipe que garante aí a segurança, a saúde e a integridade física do trabalhador, né? Uma outra definição bem interessante é a definição de acidente de trabalho. Nós ouvimos muito falar sobre acidente de trabalho e às vezes não sabemos bem o que caracteriza um acidente de trabalho. Uma definição, na verdade, acidente de trabalho tem duas definições. Uma das definições é uma definição legal, que é como a lei enxerga um acidente de trabalho. E temos uma definição que é uma definição aí, digamos, convencional, que é tida aí, que é abordada por essa equipe do SESMIT, por pensadores ou por pessoas que trabalham apenas a questão da segurança do trabalho. Na definição legal, aborda-se apenas os danos causados aos trabalhadores, ao ser humano. Nessa definição convencional, ou uma definição que é abordada aí pela equipe do SESMIT, aborda um pouco mais do que os danos causados aos trabalhadores. Aborda também a questão dos danos materiais. Por que dos danos materiais? O que tem a ver dano material com acidente do trabalho? Um dano material, muitas vezes, pode ser um indício de um acidente de trabalho ou de um acidente de trabalho muito próximo. Ou seja, se você não está dirigindo bem, não está enxergando bem, esbarra o seu carro no portão da sua casa, houve um dano material, ou no portão da empresa. Houve um dano material, houve um dano pessoal? Não, às vezes houve apenas um arranhão no seu carro. Mas isso é um indício de que você está com algum problema. Isso pode te levar a um acidente grave que vá causar um dano ou uma lesão corporal em você. Então, essa abrangência, essa definição mais convencional, é justamente pensando em resolver todos os problemas de maneira que um pequeno incidente, ou um pequeno arranhão no seu carro, por exemplo, pode te levar a um grave acidente no futuro. Então, essa definição convencional enxerga que qualquer ocorrência que venha a acontecer, sendo danos pessoais ou danos materiais, tem que ser enxergado como um acidente de trabalho, né? Nós podemos separar o acidente de trabalho em duas divisões. Nós dividimos o acidente de trabalho em dois tópicos. Um deles a gente vai falar que é o acidente típico. O que é o acidente de trabalho típico? O acidente de trabalho típico é aquele acidente normal que acontece no dia a dia, onde você escorrega, você tropeça em alguma coisa, bate o carro, cai algo sobre o seu pé. Qualquer acidente, esse acidente comum dentro do ambiente de trabalho, é considerado esse acidente típico, não é? E nós temos também a doença do trabalho, ou a doença ocupacional, né?
que é a alteração orgânica, de modo geral, né, que se desenvolve em consequência do desenvolvimento de uma tarefa, de uma atividade laboral. Principalmente quando você está exposto a ambientes insalubres, onde você está exposto a gases, poeiras, né, insolação e outros agentes de riscos. Tá? Então aí duas divisões dos acidentes de trabalho. Uma outra definição interessante é o que é incidente. Apesar de que eu já fiz um comentário um pouquinho antes do que é incidente, incidente é um quase acidente. Na lei não se enxerga o incidente. Essa definição de incidente é essa definição convencional que nós estamos falando. Um incidente é aquele caso. Vamos imaginar que você está num corredor na empresa, está caindo água do ar-condicionado naquele corredor, você está caminhando e escorrega naquele piso molhado. Não aconteceu nada com você, você apenas escorregou. Bom, isso é um indicativo de um acidente, não houve nada, então nós consideramos esse tipo de coisa como um incidente. Para que servem os incidentes? Os incidentes servem de indicativo para que se não tomar uma posição, uma postura para corrigir esse problema, isso pode se tornar ou levar a um acidente grave, com lesão corporal, né? Grave ou menos grave, mas pode levar a um acidente com lesão corporal. Então, um incidente é bastante importante, nós temos que prestar atenção nos pequenos detalhes. A segurança do trabalho, nós vamos ver um pouquinho adiante sobre higiene do trabalho, ela aborda essa questão de você ter muita atenção no ambiente de trabalho, em todos os riscos que vai envolver o seu trabalho, a sua atividade laboral. Né? Bom, comunicação de acidente de trabalho. O que é a comunicação de acidente de trabalho? Né? É o que nós chamamos de CAT. O que é a CAT? A CAT é um documento que toda empresa deve enviar ao Ministério do Trabalho quando ocorre um acidente com lesão corporal com algum trabalhador. Lógico, aí entra a definição legal do acidente de trabalho, não é aquela definição convencional que nós utilizamos. Qual a finalidade dessa CAT? Essa CAT é um documento que informa ao Ministério do Trabalho todos os acidentes que acontecem ou que dá ao Ministério do Trabalho a oportunidade de saber e conhecer todos os acidentes que ocorrem em uma determinada empresa. Isso facilita um controle pelo Ministério do Trabalho com relação ao cumprimento das normas de segurança do trabalho. Quem deve emitir a CAT? A CAT deve ser emitida pela empresa, né, em até 24 horas após, no máximo 24 horas após o acidente. Porém, se a empresa omitisse em emitir a CAT, qualquer pessoa, tanto parente ou o próprio acidentado, pode emitir a CAT e levá-la ao Ministério do Trabalho. Outra utilidade importante da CAT é que sem a CAT, sem o comunicado de acidente de trabalho, você não consegue receber o seu benefício enquanto você estiver acidentado e afastado do seu ambiente de trabalho, afastado do seu trabalho. Outra grande informação que a CAT fornece é uma informação de indicativo, né, estatística dos acidentes de trabalho que acontecem no nosso país, né, nas empresas em geral. Quais são as causas de acidente de trabalho? Causas de acidente de trabalho podem ser duas bem amplas, né? São chamadas, as duas causas nós chamamos de atos inseguros ou condição insegura. O que vem a ser um ato inseguro e uma condição insegura? A condição insegura, eu vou até abordar o segundo em primeiro lugar, a condição insegura é fácil de nós sabermos, de nós reconhecermos no ambiente de trabalho. Por quê? Porque envolve o nosso local de trabalho, envolve o que nós chamamos de higiene do trabalho. Se o nosso local de trabalho está desorganizado, está molhado, piso, se estamos trabalhando num local com muito calor, né?
Então esse local é um local que nos fornece uma condição de trabalho insegura. Então isso são as condições inseguras. As condições inseguras, elas estão ligadas ao meio ambiente do trabalho, ao local de trabalho. Uma cadeira fora do lugar, uma mesa fora do lugar, um assento desconfortável, né? Isso tudo nos leva à condição insegura, o carro sem manutenção, né? Isso tudo nós entendemos e é muito fácil de enxergar porque é uma condição insegura. O ato inseguro, o que é o ato inseguro? Esse já é mais difícil um pouco de enxergarmos ou de vermos, porque nós temos uma característica própria do ser humano, que é de não assumir a culpa das coisas que acontecem à nossa volta. O ato inseguro ele está ligado totalmente ao trabalhador ou às suas ações no local de trabalho. Se eu estou vendo uma cadeira fora do lugar, a si mesmo não tomo a atitude de colocar aquela cadeira no lugar, eu estou cometendo um ato inseguro. Se eu estou entrando em um local onde o piso está molhado, tem a plaquinha lá indicando piso escorregadio, eu entro naquele local a si mesmo, sem prestar atenção, estou cometendo um ato inseguro. Então os atos inseguros, eles são muito mais difíceis de enxergarmos porque está na nossa cultura, está no nosso dia a dia. A ciência, né, a pesquisa na área de segurança do trabalho aponta que aproximadamente 90% dos acidentes de trabalho são causados por atos inseguros. Isso é um número extremamente importante. Dá para nós pensarmos o seguinte, de cada 100 pessoas que vieram a óbito no trabalho, na realização da sua atividade laboral, 90 poderiam estar vivas se tivessem tido um pouquinho de preocupação com o ambiente de trabalho, não deixassem acontecer esses atos inseguros, né? Então, o ato seguro é tudo que nós fazemos dentro do ambiente de trabalho quando não nos preocupamos com a segurança do trabalho ou com a higiene do trabalho propriamente dita, né? Então, essas são as duas causas, o ato inseguro e as condições inseguras. Não adianta nós pegarmos um carro sem manutenção e sair viajando e acontecer um acidente, a culpa não foi do carro, a culpa não foi da condição insegura que o carro nos ofereceu, né? A culpa foi do nosso ato inseguro em estar viajando, em estar utilizando um equipamento que não tem manutenção, nós estamos nos expondo a uma condição insegura. Então, o ato inseguro, nós podemos imaginar que é esse indicador de exposição às condições inseguras, né? Normas regulamentadoras, as nossas NRs. Quem determina essas normas, né? São leis regidas pela CLT, que determinam as normas regulamentadoras que dão base para as normas regulamentadoras através da Portaria 3214 de 1978. Essas normas, já há muito tempo, por exemplo, nós temos um ano base aí, 1978, que existe algumas dessas normas, mas elas começaram a fazer parte da cultura do ambiente de trabalho há poucos anos, há 20, 25 anos atrás. Né? Longe aí da nossa data de criação aí de 1978. E elas estão sendo desenvolvidas até hoje. Um exemplo disso é que a nossa apostilinha, ela está, de certa forma, desatualizada, porque nela consta apenas 33 normas, sendo que, atualizada agora esse ano, nós temos 36 normas. Temos 3 normas a mais do que as que estão na nossa apostilinha. Bom, pessoal, vamos finalizar essa primeira aula, onde nós tratamos das definições básicas de segurança do trabalho e começamos a abordar o assunto de normas regulamentadoras. Na próxima aula nós vamos continuar com o assunto de normas regulamentadoras, riscos ambientais, mapa de risco, combate a incêndio e primeiros socorros. Até lá!